Sistema financeiro. Um sistema moderno de escravidão. Há 3 anos, exatamente em 5 de maio de 2011, quando estávamos próximos de dar uma aula sobre governo, compreendendo ética, justiça e política, fomos abordados insistentemente pelos alunos, querendo saber a nossa opinião sobre a morte de Bin Laden, ocorrida há 3 dias atrás. Como nas 2 próximas aulas, nos dias 12 e 19 de maio, alguns continuaram com esse mesmo querer, então resolvi interromper uma aula sobre a face revelada do governo mundial, segundo o Messias Meixo Sama, por esta palestra sobre a outra face do governo mundial. No dia 23, arrumamos um tempo para redigir baseado no que o Messias disse em um dos seus ensinamentos. Significa que ao chegar aos 99% de presença do materialismo, ou seja, do domínio de Satanás, surge o espírito de 1%, de presença do espiritualismo, ou seja, do domínio de Deus. E ocorre a reviravolta. Deus só tem a mais 1%. Fala-se com essa força de 1%, o Satanás sofrerá uma mudança súbita. Fundamentado também na dúvida imediata de como se manifesta esse poder mundial de 99% no mundo material. Deste modo, o objetivo destes escritos seria o de colaborar no conhecimento e desvelamento a respeito desse governo mundial na Terra que detém 99% desse poder mundial e assim contribuir no alcançar a certeza de quem ele é, de seus fins e de como age. Empregando os 4 DVDs do Zeitgeist e os mais 20 DVDs do Verdade Oculta, intitulados Prepare-se, elaboramos 6 palestras. Assim, a outra face do governo mundial é um ciclo de 6 palestras. Primeiro, Illuminati. Segundo, governo mundial e o poder. Terceiro, sistema financeiro, sistema moderno de escravização, que é essa nossa palestra de hoje. Quarta, energia, trabalho, incentivo, educação, civilização, pátria, religião. Quinta, projeto Vênus e o movimento. Sexta e última, natureza humana e patologia social. No dia 26, comunicamos que daríamos estas palestras nas próximas aulas e assim o fizemos. As 2 primeiras palestras estão no nosso site www.charlesguimarãesfilho.com.br em publicações, vídeos de nova cultura, religião, política, etc. Outra face do governo mundial. A primeira, Illuminati, está disposta em 7 vídeos, enquanto a segunda, que é o governo mundial e o poder, está apenas num vídeo, o de número 8. As 4 demais palestras estão sumidas. Há 2 dias recebi um e-mail dizendo: Ministro Charles, em anexo ranking da dívida externa dos países pelo mundo, gostaria de entender como funciona esse mecanismo, pois reparei que o mundo todo deve. Quem seria o credor? Sem muito analisar, me parece que o mundo parece ser de faz de conta. Então resolvi responder a esta questão refazendo o que seria o vídeo 9 referente à terceira palestra, qual seja Sistema Financeiro, Sistema Moderno de Escravização. E este é o seguinte. Introdução. Em um mundo onde 1% da população possui 40% da riqueza do planeta, em um mundo onde 34 mil crianças morrem diariamente de pobreza e doenças evitáveis,
50% da população vive com menos de $2 por dia, acho que é cerca de R$ 5. Uma coisa está clara, algo está muito errado. Estejamos cientes disso, ou não, o sangue nas veias de todas as nossas instituições estabelecidas e, portanto, da sociedade em si, é o dinheiro. Logo, entender essa instituição de política monetária é essencial para entender por que nossas vidas são como são. A complexidade associada ao sistema financeiro é somente uma máscara, criada para ocultar uma das estruturas mais socialmente estagnantes que a humanidade já tolerou. Vamos colaborar para desmascarar tal ocultamento? Nesta palestra abordaremos 15 tópicos: dinheiro, juro, escravização, escravizador, assassino econômico, seus começos, a corporatocracia, globalização, Banco Mundial FMI, Estados Unidos e democracia não existem, terrorismo, os verdadeiros terroristas, egoísmo, apego, lucro e materialismo, indústria e política. Dinheiro. O governo dos Estados Unidos decide que precisa de dinheiro. Então ele fala com o Reserva Federal, o RF, e pede, digamos, $10 bilhões. O RF, o Reserva Federal, responde: claro, vamos comprar 10 bilhões em títulos públicos de vocês. Aí o governo pega alguns papéis, coloca símbolos neles, que os fazem parecer oficiais, e os chama de títulos do tesouro. Ele atribui a esses papéis o valor de $10 bilhões e os envia para a RF. Em troca, o pessoal da RF imprime uma quantidade de papéis deles próprios, só que desta vez com o nome de notas da Reserva Federal, também atribuindo o valor de 10 bilhões a esses papéis. A RF pega essas notas e as troca pelos títulos. Assim que a transação é concluída, o governo pega os 10 bilhões em notas da Reserva Federal e deposita em uma conta bancária. E com esse depósito, as notas de papel passam oficialmente a ter valor de moeda, adicionando 10 bilhões ao suplemento monetário dos Estados Unidos. E aí está. Foram criados 10 bilhões novinhos em dinheiro. Claro, este é um exemplo, é uma generalização, pois na realidade essa transação ocorreria eletronicamente, sem nenhum uso de papel. Na verdade, só 3% do suprimento monetário dos Estados Unidos existe em moeda física. Os outros 97% existe somente nos computadores. Então, títulos públicos são, por definição, instrumentos de endividamento. E quando a RF compra esses títulos com dinheiro criado basicamente do nada, o governo está, na verdade, prometendo devolver esse dinheiro à RF. Em outras palavras, o dinheiro foi criado a partir de uma dívida. Esse paradoxo estarrecedor de como o dinheiro ou valor pode ser criado ficará mais claro à medida que continuarmos esse exercício. Bem, a troca foi realizada e agora 10 bilhões de dólares estão em uma conta bancária comercial. Pelas normas vigentes, a reserva exigida para a maioria das contas correntes é de 10%. Assim, dos 10 bilhões depositados, 10%, ou 1 bilhão, é guardado como uma reserva exigida, enquanto os outros 9 bilhões são considerados excedentes de reserva e podem ser usados como base para novos empréstimos. Agora vamos imaginar que alguém entra nesse banco e toma emprestados 9 bilhões recém-disponibilizados.
eles provavelmente vão pegar esse dinheiro e depositá-lo em sua própria conta bancária. O processo então se repete, já que esse depósito se torna parte das reservas do banco. 10% são isolados e em seguida 90% dos 9 bilhões, ou seja, 8,1 bilhões, tornam-se um dinheiro recém-criado, disponível para mais empréstimos. E claro, esses 8,1 podem ser emprestados e redepositados, criando mais 7,2 bilhões, mais 6,5 bilhões, mais 5,9 bilhões, etc, etc. Esse ciclo de criação de dinheiro pode se tornar tecnicamente infinito. Sabe que o cálculo médio é de que cerca de 90 bilhões de dólares podem ser criados a partir apenas dos 10 bilhões originais. Em outras palavras, para cada depósito que é feito no sistema bancário, pode-se criar 9 vezes esse valor a partir do nada. Mas o que está dando valor a esse dinheiro recém-criado? A resposta: o dinheiro que já existe. O dinheiro novo, basicamente, tira o valor do suprimento monetário já existente, já que o montante total de dinheiro está aumentando independentemente da produção por bens e serviços. E como a oferta e a demanda definem o equilíbrio, os preços sobem, reduzindo o quê? O poder de compra de cada dólar. Isso é normalmente chamado de quê? De inflação. E a inflação é basicamente o imposto oculto cobrado das pessoas. Eles dizem, inflacione a moeda. Eles não falam, deprecie a moeda. Eles não falam, desvalorize a moeda. Eles não falam, engane quem já está garantido. Eles dizem, reduza as taxas de juros. A verdadeira fraude ocorre quando distorcemos o valor do dinheiro. Quando criamos dinheiro do nada, não temos economias. Minha pergunta se resume: como é que podemos esperar resolver os problemas da inflação? Ou seja, o aumento da oferta de dinheiro com mais inflação? Claro que não podemos. O sistema de reservas fracionadas para expansão monetária é inflacionada por si só, uma vez que o ato de aumentar a oferta de dinheiro sem que haja uma expansão proporcional de bens e serviços na economia sempre vai depreciar uma moeda. Para se dar uma ideia, um dólar em 1913 valia o equivalente a 21,60 de dólar em 2007. Isso é uma desvalorização de 96%, desde que a Reserva Federal passou a existir. Logo, se todos no país pudessem pagar todas as suas dívidas, incluindo o governo, não haveria um único dólar em circulação. Se não houvesse dívidas no nosso sistema financeiro, não haveria dinheiro. Vamos falar agora sobre juros. Ainda falta um elemento que omitimos desta equação. E é esse elemento da estrutura que revela a natureza fraudulenta inerente ao sistema, a cobrança de juros. Quando o governo toma dinheiro emprestado da ARF, ou quando uma pessoa toma um empréstimo de um banco, ele quase sempre deve ser devolvido com juros pesadíssimos. Em outras palavras, quase todos os dólares que existem um dia terão que ser devolvidos a um banco com pagamento de juros embutidos. Porém, se todo o dinheiro é emprestado do Banco Central e expandido pelos bancos comerciais através de empréstimos, então, onde está o dinheiro para cobrir os juros que são cobrados? Aonde? Em lugar nenhum. Ele não existe. As ramificações disso são inacreditáveis, pois a quantia de dinheiro devida aos bancos
sempre será maior que a quantia de dinheiro em circulação. É por isso que a inflação é uma constante na economia, pois o dinheiro novo é sempre necessário para ajudar a cobrir o déficit embutido no sistema, causado pela necessidade de se pagar juros. Isso também significa que, matematicamente, a inadimplência e as falências são literalmente parte do sistema. E será sempre a parte mais pobre da sociedade que sofrerá com isso. Uma analogia, querem uma analogia? Seria a dança das cadeiras. Quando a música para, sempre sobra alguém de fora. E a ideia é essa. As riquezas verdadeiras são invariavelmente transferidas das pessoas para os bancos. Pois se você não puder pagar sua hipoteca, eles tomarão sua propriedade. Karl Marx, há 142 anos, disse: os donos do capital vão estimular a classe trabalhadora a comprar bens caros, como casas, e fazendo-a dever cada vez mais até que se torne insuportável. Isso é particularmente revoltante quando você percebe não só que a inadimplência é inevitável devido à prática de reservas fracionadas, mas também porque o dinheiro que o banco lhe emprestou nem mesmo chegou a existir legalmente. Durante a Guerra Civil Americana, o presidente Lincoln rejeitou os empréstimos com altos juros oferecidos pelos bancos europeus e decidiu fazer o que os patriarcas fundadores defendiam, que era criar uma moeda independentemente e livre de dívidas. Terceiro, escravização. A política de reservas fracionadas praticada pela Reserva Federal, que se espalhou como prática da maioria dos bancos do mundo, é na verdade um sistema moderno de escravidão. Pense nisso, o dinheiro é criado a partir de dívidas. O que as pessoas fazem quando possuem dívidas? Eles buscam empregos para poder pagá-las. Mas se o dinheiro só pode ser criado a partir de empréstimo, como a sociedade vai ficar livre de dívidas algum dia? Ele não pode, essa é a questão. E é o medo da perda de bens junto com a luta para se manter com dívidas perpétuas e inflação como parte do sistema, composto pela escassez inevitável, característica de oferta de dinheiro criada pelos juros que nunca poderão ser pagos, que mantém o escravo do salário na linha, correndo sem sair do lugar, com milhões de outros. Efetivamente, fortalecendo um império que só beneficia a elite no topo da pirâmide. No fim das contas, para quem realmente você trabalha? Escravizador. Você trabalha, em última instância, para os bancos. O dinheiro é criado no banco e acaba invariavelmente de volta ao banco. Eles são os verdadeiros senhores junto com as corporações e governos que o apoiam. A escravidão física exige moradia e comida para os trabalhadores. A escravidão econômica exige que as pessoas consigam sua própria moradia e comida. Esse é um dos engodos mais engenhosos para a manipulação social já criado. E em sua essência está em uma guerra invisível contra a população. A dívida é a arma usada para conquistar e escravizar sociedades, e os juros são sua munição principal. Enquanto a maioria de nós circula sem saber dessa realidade, os bancos, associados aos governos e corporações, continuaram a aperfeiçoar e expandir suas táticas de guerra econômica, implantando novas bases como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, enquanto também inventava um novo tipo de soldado, o nascimento do assassino econômico. Assassino econômico. Há dois modos de subjugar e escravizar uma nação. Um é pela força, o outro é pelas dívidas. Os assassinos econômicos são responsáveis pela criação desse novo império realmente global. Eles trabalham de muitas maneiras diferentes. Talvez a mais comum seja identificar um país que tem recursos como o petróleo, por exemplo, e em seguida conseguir um empréstimo
enorme para esse país através do Banco Mundial ou uma de suas organizações irmãs. Só que o dinheiro nunca vai realmente para o país. Ele acaba indo para as grandes corporações para criar projetos de infraestrutura desse país, usinas de energia, parques industriais, portos, coisas que beneficiam uns pouco ricos desse país e também as corporações, mas não a maioria das pessoas. Entretanto, essas pessoas, o país inteiro, acaba ficando com uma enorme dívida. A dívida é tão grande que eles não conseguem pagá-la e isso é parte do plano. Eles não podem pagá-la. Então, num certo ponto, os assassinos econômicos vão lá e dizem: ouça, você perdeu muito dinheiro, não vai conseguir pagar sua dívida, então venda seu petróleo bem baratinho para nossas petroleiras. Deixe-nos construir uma base militar no seu país, envie tropas para apoiar uma das nossas em algum lugar do mundo, como o Iraque, ou vote na gente na próxima cúpula da ONU. Pedem para privatizar sua companhia elétrica e vender seu sistema de água e esgoto para corporações americanas ou outras corporações multinacionais. Então é uma coisa que só cresce. E é tão típico esse modo como o FMI e o Banco Mundial operam. Eles colocam o país em uma dívida. Aí eles se oferecem para refinanciar a dívida e cobram mais juros. E eles exigem esse escambo que é chamado de boa governança, que basicamente significa que eles têm que vender seus recursos, incluindo muitos serviços sociais, suas empresas de serviços básicos, às vezes seus sistemas educacionais, seus sistemas penitenciários, seus sistemas previdenciários para corporações estrangeiras. Isso é um ganho duplo, triplo, quádruplo. Seus começos. A introdução do assassino econômico começou mesmo no início dos anos 50, quando Mossadegh, escolhido democraticamente, foi eleito no Irã. Ele era considerado a esperança da democracia no Oriente Médio ou do mundo. Ele foi o homem do ano da revista Time. Porém, uma das questões que ele trazia e queria implementar é a ideia de que as petroleiras internacionais deveriam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que estavam retirando do Irã, e de que o povo iraniano deveria se beneficiar de seu próprio petróleo. Política estranha. Claro que os novos senhores não gostaram disso. Em vez disso, enviaram um agente da CIA, Kermit Roosevelt, parente de Ted Roosevelt, e com alguns milhões de dólares. Ele mostrou-se muito eficiente e em pouco tempo. Em pouco tempo, Mossadegh foi deposto e foi substituído pelo Shah do Irã, que sempre foi favorável ao petróleo barato, e isso funcionou muito bem. Derrubaram, e no processo se criaram contratos de construção civil muito lucrativo para reconstruir o país que tinha destruído, que é um ótimo negócio se você é uma empresa do ramo de construção. Então o Iraque ilustra as 3 etapas. Os assassinos econômicos que falharam, os chacais que falharam, e por fim o exército enviado. E assim criaram o Império Mundial, mas isso foi feito muito sutilmente, clandestinamente. E aí nós chegamos a este outro ponto: a corporatocracia. Então nos perguntamos, se isso é o império, quem é o imperador? Obviamente não são os presidentes dos Estados Unidos. O imperador não é eleito, não tem tempo de mandato e não dá satisfações a ninguém. Não podemos classificar os presidentes assim, mas temos o que consideramos um equivalente, que é o chamado de corporatocracia. A corporatocracia é liderada por um grupo de indivíduos que gerenciam as grandes empresas e elas realmente agem como imperadores desse império. Eles controlam a mídia, direto ou indiretamente, através da publicidade, controlam a maioria dos políticos, pois financiam suas campanhas tanto através das corporações quanto por doações pessoais.
As corporações não são eleitas, não cumprem um tempo de mandato ou dão satisfações. E no topo da corporatocracia, você não consegue saber se os líderes trabalham para as corporações ou para o governo, pois eles sempre estão trocando de posição. Você tem alguém que uma hora é o presidente de uma grande construtora, como a Halliburton, e em seguida ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou um presidente que vem do ramo petroleiro. Isso vale para republicanos e democratas, pois ambos têm líderes indo e vindo entre as áreas. Globalização. De certa forma, o nosso governo é invisível, a maior parte do tempo, mas suas políticas são aplicadas pelas corporações, em um nível ou outro. E, novamente, as políticas do governo basicamente são criadas pela corporatocracia e apresentadas pelos líderes políticos, criando uma relação muito profunda. Isso não é uma teoria de conspiração, essas pessoas não se reúnem e ficam tramando. Todos eles trabalham a partir de uma premissa básica, que é a maximização de lucros sem considerar os custos sociais e ambientais. Maximizar lucros, independente do impacto social e ambiental. Esse processo de manipulação corporativa através de dívidas, corrupção e golpes é também chamado de globalização. Assim como a RF mantém o povo americano em uma posição de servidão incondicional através de dívidas infinitas, inflação e juros, o Banco Mundial, o FMI, cumpre esse papel em nível global. Banco Mundial e o FMI. A farsa é simples. Coloca um país em dívida, seja por sua própria imprudência ou pela corrupção do líder desse país, e então imponha condicionalidades ou políticas de ajuste estrutural que frequentemente consistem em quê? Desvalorização da moeda. Quando o valor de uma moeda cai, o mesmo vale para tudo avaliado através dela. Isso torna os recursos nativos disponíveis para países predadores por uma parcela de seu valor real. Corte no financiamento de programas sociais, que normalmente inclui educação e saúde, comprometendo o bem-estar e a integridade da sociedade e deixando as pessoas vulneráveis à exploração. Privatização de empresas públicas significa que sistemas com importância social podem ser comprados e controlados por corporações estrangeiras que visam lucro. Por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistiu que o governo boliviano vendesse o sistema de água e esgoto da terceira maior cidade a uma subsidiária da americana Bechtel. Assim que isso aconteceu, as contas de água dos moradores locais, já empobrecidos, dispararam. Em 1960, a desigualdade de renda entre o o mais rico e o mais pobre do mundo era de 30-1. Em 1998, quer dizer, 28 anos depois, era de 74-1. Enquanto o PIB global cresceu 40% entre 1970 e 1985, a margem das pessoas na faixa da pobreza cresceu 17%. Entre 1985 e 2000, o número de pessoas vivendo com menos de $1 por dia cresceu 18%. No fim dos anos 60, o Banco Mundial interveio no Equador, com grandes empréstimos. Nos 30 anos seguintes, a pobreza cresceu de 50% para 70%. O ou desemprego foi de 15% para 70%. A dívida pública saltou de 240 milhões para 16 bilhões, enquanto a parcela de recursos destinada aos pobres caiu de 20% para 6%. Em 2000, 50% do orçamento nacional do Equador estava sendo alocado para pagamento de dívidas. É importante entendermos que o Banco Mundial é, na verdade, um banco americano, atendendo a interesses americanos, pois os Estados Unidos têm poder de veto sobre as decisões, já que é o maior fornecedor de capital. E de onde eles tiraram esse dinheiro? Acertou! Ele foi criado do nada, pelo sistema bancário de reservas fracionadas. Das 100 maiores economias do mundo com base no PIB, 51 são corporações, das quais 47 ficam nos Estados Unidos.
A Walmart, a General Motors, a Exxon tem mais poder econômico que a Arábia Saudita, a Polônia, a Noruega, a África do Sul, Finlândia, Indonésia e muitos outros. Sabe uma coisa? Estados Unidos e democracia não existem. O Messias Meixo Sama disse uma vez o seguinte: não sou o único, entretanto, a pensar que a democracia ainda não criou raízes firmes. A bela capa da democracia oculta, ela oculta a exploração dos impostos e o sofrimento do povo sobre a opressão do poder burocrático. Não se trata de comunismo, nem tem um pouco de socialismo, capitalismo ou democracia. Você, meu amigo, fica diante de sua telinha de televisão e reclama sobre os Estados Unidos e a democracia. Os Estados Unidos não existe, nem a democracia. Existe apenas a IBM, a ITT, a DuPont, a Dow, a União Carbide, a Exxon. Estas são as nações do mundo de hoje. Do que você acha que os russos falam em seus conselhos de Estado? Falam de Karl Marx? Eles pegam seus gráficos de planejamento linear, teorias de decisões estatísticas, soluções mínimas e máximas e calculam as probabilidades de custo-benefício de suas transações e investimentos, como nós. Não vivemos mais em um mundo de nações e ideologias. O mundo é um grupo de corporações inevitavelmente determinadas pelas regras imutáveis dos negócios. O mundo é um negócio. Tomadas de modo crescente as integrações do mundo como um todo, especialmente no quesito qualidade de capitalismo de mercado livre, representam um verdadeiro império no seu direito. Outra coisa, terrorismo. Começamos a falar, né? Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começaram a ocorrer. O resultado final do capitalismo de mercado livre será um monopólio mundial, baseado não na vida humana, mas em poder corporativo e financeiro. Conforme a desigualdade cresce, claro, mais e mais pessoas se desesperam. Então o sistema foi forçado a criar um novo modo de lidar com quem desafia esse sistema. Assim nasceu o terrorista. O termo terrorista é uma descrição vazia dada a qualquer pessoa ou grupo que escolhe desafiar o establishment. Isso não deve ser confundido com a fictícia Al-Qaeda, que é, na verdade, o nome de um banco de dados criado pelo Mujahideen, com apoio americano nos anos 80. Na verdade, não existe nenhum exército de terrorismo islâmico chamado Al-Qaeda. E qualquer oficial da inteligência bem informado sabe disso. Mas existe uma campanha de propaganda para que o povo acredite na presença de uma entidade identificada. O país por trás dessa propaganda é os Estados Unidos. Em 2007, o Departamento de Defesa recebeu 161 bilhões de dólares para a chamada Guerra Global contra o Terrorismo. De acordo com o Centro Nacional Antiterrorismo, em 2004, cerca de 2.000 pessoas tinham sido mortas intencionalmente em razão de supostos atos terroristas. Desse número, 70 eram americanos. Usando esse número como uma média, que já é muito generoso, é interessante notar que o dobro de pessoas morrem de alergia a amendoim por ano, comparado com o terrorismo. Ao mesmo tempo, a causa principal de morte dos Estados Unidos são doenças coronárias, que matam cerca de 450 mil pessoas por ano. Em 2007, os fundos destinados pelo governo para pesquisa nessa área foram cerca de 3 bilhões de dólares. Isso quer dizer que em 2007 o governo dos Estados Unidos gastou 54 vezes mais dinheiro prevenindo o terrorismo do que gastou prevenindo a doença que mata 6.600 vezes mais pessoas por ano do que o terrorismo. Ainda assim, os nomes terrorismo e Al-Qaeda estão obrigatoriamente estampados em todos os jornais ligados a qualquer ato realizado
contra o interesse dos Estados Unidos e o mito se expande. No mês de 2008, o Procurador-Geral dos Estados Unidos chegou a propor que o Congresso americano declarasse oficialmente guerra à fantasia, para não falar que até julho de 2008 existia mais de 1 milhão de pessoas na lista de terroristas monitorados dos Estados Unidos. Os verdadeiros terroristas, eles usam ternos de US$ 5.000 e trabalham nos mais altos cargos de finanças, do governo e das empresas. E então o que fazer? Como paramos um sistema de ganância e corrupção que tem tanto poder e impetuosidade? Como paramos esse comportamento grupal aberrante que não tem compaixão por, digamos, os milhões massacrados no Iraque e no Afeganistão, para que a corporatocracia controle recursos energéticos e a produção de ópio e gere lucro em Wall Street? Antes de 1980, o Afeganistão produzia 0% do ópio mundial. Depois que o Murradem ganhou a guerra com a Rússia com o apoio da CIA e dos Estados Unidos, eles passaram a produzir 40% da heroína mundial em 1986. Em 1999, eles estavam produzindo 80% do total do mercado. Mas então algo inesperado aconteceu. Os talibãs subiram ao poder. E em 2000, já haviam destruído a maioria dos campos do ópio. A produção caiu de 3.000 toneladas para apenas 185, uma redução de 94%. Em 9 de setembro de 2001, os planos de invasão do Afeganistão estavam na mesa do presidente Bush. 2 dias depois, eles tinham uma desculpa. Hoje, a produção de ópio no Afeganistão, controlado pelos Estados Unidos, fornece mais de 90% da heroína do mundo, quebra recorde de produção todo ano. Egoísmo, apego, lucro e materialismo. Para encontrar a resposta, primeiro devemos encontrar a causa principal, pois o fato é que os grupos egoístas, corruptos e famintos de lucro não são fonte de problema, eles são sintomas. A ganância e a competição não são resultado de um temperamento humano imutável. Ganância e medo da escassez, na verdade, são criados e ampliados. A consequência direta disso é que temos que lutar uns contra os outros para sobreviver. A característica mais fundamental de nossas instituições sociais é a necessidade de autopreservação. Isso vale para as corporações, as religiões ou um governo. O interesse principal é a preservação da própria instituição. Por exemplo, a última coisa que uma petroleira quer é o uso de energia não controlada por ela, já que isso a torna menos importante para a sociedade. Assim fica naturalmente difícil que instituições baseadas em lucros mudem, pois isso ameaça não só a sobrevivência de grupos de pessoas, mas também o estilo de vida materialista associado aos poderosos. A necessidade paralisante de preservar as instituições, independente do seu impacto social, está fortemente baseada na necessidade de dinheiro ou lucro. Indústria. O que ganho com isso? É o que as pessoas pensam. Então, se alguém ganha dinheiro vendendo certo produto, naturalmente ele vai combater quem trabalha com outro produto que possa ameaçar sua instituição. Por isso as pessoas não podem ser justas e as pessoas não confiam umas nas outras. Alguém te diz: eu tenho a casa que você procura, mas ele é um vendedor. Um médico te diz: temos que retirar seu rim. Não sei se ele precisa pagar para o seu iate ou se meu rim realmente está doendo. Está doente. É difícil no sistema monetário confiar nas pessoas. Se você viesse à minha loja e eu dissesse: esse abajur é muito bom, o da loja seguinte é muito melhor, eu não duraria muito no mercado, não daria certo. Então, quando dizem que a indústria se importa com as pessoas, isso não é verdade. Elas não podem ser éticas. O sistema não foi projetado para servir ao bem-estar das pessoas.
Se você não entendeu isso, não haveria terceirização de empregos se eles se importassem com as pessoas. A indústria não se importa com as pessoas, ela só continua contratando porque ainda não automatizaram tudo, hein? É importante destacar que, independentemente do sistema financeiro, seja ele fascista, capitalista, socialista ou comunista, o mecanismo por trás disso ainda é dinheiro, trabalho e competição. A China comunista não é menos capitalista que os Estados Unidos. A única diferença é o grau de interferência do governo nas empresas. A realidade é que o monetarismo, por assim dizer, é o verdadeiro mecanismo que guia os interesses de todos os países no planeta. A mais agressiva e, portanto, dominante variação desse monetarismo é o sistema de livre comércio. A perspectiva fundamental apresentada pelos economistas anteriores ao livre comércio, como Adam Smith, é de que o alto interesse e competição levam à prosperidade social, já que o ato de competir gera incentivo e motiva as pessoas a ir adiante. Porém, o que não é falado é como uma economia baseada em competição acaba levando à corrupção estratégica, consolidação de poder e riquezas, camadas sociais, paralisia tecnológica, abuso de mão de obra e, finalmente, a uma forma encoberta de ditadura governamental pela elite rica. A palavra corrupção costuma ser definida como perversão moral. Se uma empresa joga lixo tóxico no mar para economizar dinheiro, as pessoas reconhecem isso como um comportamento corrupto. De um modo mais sutil, quando a Walmart se muda para uma cidade pequena e força as lojas pequenas a fecharem por não poderem competir, caímos em uma zona de dúvida. Afinal, o que exatamente a Walmart está fazendo de errado? Por que eles se importariam com as organizações que destroem? Porém, mais discretamente ainda, quando alguém perde o emprego porque uma nova máquina foi criada que pode fazer seu trabalho por um custo menor, as pessoas tendem a aceitar isto como o jeito que as coisas são, sem ver a desumanidade corrupta que existe nesse gesto. O fato é, seja despejando lixo tóxico, possuindo monopólio, reduzindo a força de trabalho, o motivo é sempre o mesmo: lucro. Todos são estágios diferentes do mesmo mecanismo de autopreservação que sempre coloca o bem-estar do povo atrás da necessidade de ganho monetário. Portanto, a corrupção não é um subproduto do monetarismo, ela é a sua própria base. Enquanto algumas pessoas reconhecem a tendência em algum nível, a maioria continua sem saber das amplas consequências de termos em um mecanismo tão egoísta como mentalidade principal. Documentos internos mostram que depois que essa empresa soube que tinha uma medicação que estava infectada com o vírus da AIDS, eles tiraram o produto do mercado americano e o mandaram para os mercados da Europa, Ásia e América Latina. O governo dos Estados Unidos permitiu que acontecesse, o FDA permitiu que isso acontecesse. E agora o governo está fingindo ignorar o caso. Milhares de hemofilíticos inocentes morreram de AIDS. Essa empresa sabia que os medicamentos estavam infectados com o vírus. Eles mandaram para outros lugares porque queriam transformar esse desastre em lucro. Veja só, você tem a corrupção como parte do sistema. Estamos tirando proveito uns dos outros e não se pode esperar muita decência a essa altura. Política. Sinto que as pessoas não sabem quem eleger. Elas pensam em termos de democracia, o que não é possível em economia baseada em moeda. Se elas dão dinheiro para a campanha do candidato que quer eleger, isso não é democracia. Eles servem pessoas em posição de vantagem. Então sempre temos a ditadura das elites, dos ricos. É interessante observar como personalidades aparentemente desconhecidas aparecem, como mágica, como candidatos a presidente. Antes que você perceba, de algum modo, você precisa escolher entre um pequeno grupo de pessoas muito ricas que suspeitamente têm as mesmas visões sociais amplas. Obviamente isso é uma piada. As pessoas que concorrem à eleição estão ali porque foram definidas
como aceitáveis pelo poder financeiro estabelecido que toma as decisões. Ainda assim, muitos que entendem a ilusão da democracia pensam: que bom seria se pudéssemos ter nosso candidato honesto no poder, aí tudo ficaria bem. Bem, essa ideia parece ter sentido dentro da nossa visão de mundo guiada pelos establishment. Mas, infelizmente, ela é outra mentira, pois quando o assunto é aquilo que realmente importa, a instituição da política, assim como os políticos, não tem nenhuma relevância no que diz respeito às coisas que fazem no nosso mundo e na nossa sociedade funcionarem. A pergunta que interessa aos políticos é: quanto um projeto vai custar? A questão não é quanto ele vai custar, mas sim se temos os recursos. E hoje nós temos os recursos para dar moradia a todos, para construir hospitais no mundo todo, construir escolas no mundo todo, financiar laboratórios e equipamentos para o ensino e pesquisa em medicina. Vejamos, nós temos tudo isso, mas estamos no sistema monetário e nesse sistema o que interessa é o lucro. E qual o mecanismo principal que orienta o sistema baseado em lucro, além de interesse próprio? O que exatamente mantém essa competição como sua essência, eficiência e sustentabilidade? Não, isso não é parte do seu projeto. Nada produzido na nossa sociedade voltado ao lucro é de alguma forma sustentável ou eficiente. Se houvesse, não haveria uma indústria milionária de serviços automotivos, ou a vida média dos equipamentos eletrônicos seria maior que 3 meses antes de ficar obsoletos. Abundância? De modo algum. A abundância se baseia nas leis de oferta e procura e, na verdade, é algo negativo. Se uma mineradora de diamante encontrar uma quantidade 10 vezes maior que o normal, isso quer dizer que a oferta de diamantes aumenta e logo o preço e o lucro por diamante cai. O fato é que sustentabilidade, eficiência e abundância são inimigas do lucro. Resumindo, é o mecanismo da escassez que aumenta os lucros. A escassez mantém os produtos como valiosos. Reduzir a produção de petróleo eleva o preço. A escassez de diamante mantém o preço deles alto. Eles queimam o diamante na mina e o transformam em carbono para manter o preço alto. Então, o que significa para a sociedade que a escassez, produzida naturalmente por manipulação, seja uma condição positiva para a indústria? Isso quer dizer que a sustentabilidade e a abundância jamais irão acontecer no sistema de lucro, pois simplesmente vão contra a natureza dessa estrutura. Portanto, é impossível ter um mundo sem guerra ou pobreza. É impossível continuar avançando tecnologicamente até seus níveis mais eficientes e produtivos. E mais dramaticamente, é impossível esperar que o ser humano comporte-se de modo realmente ético e decente. Finalização. Só uma escolha: medo ou coragem. Eles ou nós. Mais uns eles ou nós verdadeiros. Eles são aqueles que querem o inferno causado pelo egocentrismo, que leva muitas pessoas a praticarem atos incorretos visando a lucros exagerados, como fazem, por exemplo, os presidentes de grandes companhias, os gerentes de banco, os políticos, dando origem a falências, ocasionando danos incalculáveis e sofrimentos a muita gente. Nós somos aqueles que queremos o céu na terra, causado pelo altruísmo, gratidão, cooperação, espiritualismo, dando origem à alegria e à felicidade. A revolução é agora. Insiste que só há uma escolha: eles ou nós.